Tem pessoas que a gente vê, às vezes parece que está meio que ainda está no terceiro sono, ainda está acordando, né? Olha o teu irmão fala assim: acorda, irmão, vamos lá. Acorda, acorda. Fala para o pessoal do louvor: acorda, eu vou estar ali para o instrumental, né? Vamos acordar, vamos despertar. Oh, aleluia, né? Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de João capítulo 1, versículo 14. Está escrito assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Fala assim: uma família cheio de graça e de verdade. Amém? Esse é o tema da mensagem para esta manhã, para a sua vida. Eu quero que você preste bem atenção que Deus tem a tratar conosco aqui. Ser uma família cheia de graça e de verdade, hoje posso dizer que poucos estão vivendo isso. Até mesmo vejo que muitos não gostam de dar muita atenção a esta questão de família. Como aqui nós ensinamos nesta igreja, sempre aos domingos, os irmãos que vão vir aqui, eles vão ouvir de qualquer um de nós pastores uma palavra voltada para a família. Por que, apóstolo? Porque nós amamos a nossa família. E se nós amamos a nossa família, nós temos que passar isso para vocês. E família é uma coisa séria. Família é a base da sociedade. Família é algo que o diabo tem todos os dias tentado destruir. Como, apóstolo? Através de TV, através de programas, através também de artimanhas, até amizades que possam surgir. Existem pessoas que de repente levam dentro da sua casa pessoas que estão possessas de demônios. Exatamente. Amigos que estão cheios de demônios. Entra dentro da sua casa, e se a sua casa não estiver cheia da graça de Deus e cheia da verdade, esses demônios ficam lá dentro. Esses demônios trazem bagunça dentro da sua casa. Eu já vi disso muito acontecer. Pessoas cheias de más intenções, que passam a querer estar ao nosso lado, mas não é com intenções boas, é com intenções ruins. E uma família cheia da graça, da verdade, primeira coisa eu quero falar o que é cheio de graça. Você fala, veja aqui o João fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Entenda uma coisa: quando Jesus ele habita no meio de uma família, ela é diferenciada. Quando Jesus está no meio de uma casa, aquela família não é igual às outras. Ela não é simplesmente mais um morador daquela rua. Ela só não é mais somente uma família composta de pai, mãe e filhos. Mas ela é diferente, porque existe algo no meio dela que muitas vezes não consegue entender. Aqui diz que Jesus habitou entre nós e fez carne, mas ainda ele habita entre nós através do seu Espírito Santo. E quando Jesus habita dentro de uma família, há o equilíbrio, há o controle, há as duas partes, há a graça e a verdade. A graça, eu posso dizer que quando nós conhecemos uma pessoa que ela é cheia da graça de Deus, o que mais nós queremos é ficar perto desta pessoa. Uma pessoa que é cheia da graça do Senhor, isso é notório na vida dela. Não precisa ela falar que ela tem graça. Ter graça não significa ser uma pessoa engraçada, que nos faz rir. Ter esta graça de Deus é ter graça ao qual eu, na presença de alguém, eu trago paz, eu trago alegria. Se eu tenho esta graça de Deus em abundância na minha vida, isso significa vida espiritual. Se a minha vida espiritual está cheia da graça de Deus, o que está à minha volta vai refletir. Se eu sou o sacerdote da minha casa, eu estou cheio da graça de Deus, eu vou levar isso para dentro da minha casa.
Se eu não tenho, eu não vou levar nada, eu vou atrapalhar. Uma pessoa cheia da graça de Deus, tudo que está ligado a ele, família, trabalho, finanças, tudo vai ser abençoado, porque ele está cheio dessa graça de Deus. E aonde Jesus habita no meio, tem que haver a graça. Uma casa cheia da graça de Deus, uma família cheia da graça, você pode ver, ela tem comunhão. Uma família cheia da graça de Deus, ela tem cura, perdão. Uma família cheia da graça de Deus são pessoas que um respeita o outro, não moram na mesma casa como se fossem vizinhos, ou como se fossem hóspedes. Uma família cheia da graça de Deus é um lugar que é onde você sempre quer estar. Existem pessoas que falam: poxa, eu vou ter que voltar para minha casa hoje, eu vou ter que ficar. Tem gente que ele faz até hora extra para não poder ir para casa. Existem pessoas que falam: não gosto de minha casa porque minha casa não tem isso. Quando a casa ela está cheia da graça de Deus, não importa como é a casa, se é grande, se é pequena, se é simples, se é bonita, mas a casa se torna bonita porque ela tem graça de Deus. Quando uma casa tem a graça de Deus, irmão, não importa o que tem de material lá dentro, a pessoa ela está feliz de estar lá dentro, porque para ela o importante é o que está lá. Família. Uma família cheia de graça, ele não fica apontando o defeito do outro, ele não fica olhando o que o outro tem de falha. Uma família cheia da graça, ela não fica um contando para o outro, parentes, amigos, os problemas que surgem dentro de casa. Um erro grave que acontece entre algumas famílias, e as pessoas, alguns expor os problemas de dentro do seu lar. É contar para vizinho, contar para parente o que acontece dentro da sua casa. E por isso, muitas vezes, aquela casa ela sofre retaliação. Uma casa cheia da graça de Deus, eu posso resumir tudo em uma só palavra: é um lugar que é onde eu tenho desejo de ficar e participar. Será que você, quando entra na sua casa, você sente que está como se fosse na primeira igreja sua? Porque a nossa casa, ela tem que ter um ambiente de igreja. Sim. Minha casa tem que ter palavra, a minha casa tem que ter oração. Hoje as pessoas não estão com muito tempo, não é verdade? Hoje as pessoas estão trabalhando demais, o tempo está escasso. Muitos não têm tempo nem para orar, não é? Alguns até não têm nem tempo para orar, vai orar deitado mesmo, porque de lá já durmo, não é? Que é mais fácil do que dobrar o joelho. Que dobrar o joelho nada, vou deitar rapidinho aqui, ó, rapidinho faço uma oração, papai, abençoa, amém. E aí? E Jesus aqui mostra também que graça, mas também tem verdade. A nossa casa tem que ser equilibrada. Existem muitos lares que têm pouca graça, mas tem muita verdade. E o que é isso, apóstolo? Muita verdade uma família cheia de regras. A verdade é cheia de regras. Qualquer coisinha, pá, já resolve, já bate, já coloca na parede. É verdade. Não, tudo é não. Os filhos só ouvem não dos pais. Muita verdade. Muita verdade é um lar cheio de regras, cheio de aparência, e não tem graça. Graça é muito pouco. Uma mãe dominadora, um pai dominador, um casal que não há entre eles graça, mas há muita verdade. Um quer apontar o outro, quer mandar, quer fazer. Verdade. Mas quando uma casa ela tem Jesus, ela tem graça e tem verdade. A verdade tem que existir.
Não pode haver falsidade dentro do lar. A verdade tem que se falar. Você está errado. Mas quando a verdade vem cheia de graça é diferente. Existem lares que é muita graça, muito espiritual, muito isso, mas pouca verdade. Pode fazer o que quer, pode assistir o que quiser, pode falar à vontade, pode se beber uma cerveja, não tem problema. Por quê? Uma certa vez, um pai, ele viu um bilhete, ficou sabendo que a sua filha, ela havia morrido de acidente de carro. E esse pai ficou revoltado porque ele soube que esse acidente de carro foi por causa de uma bebida. E ela saiu para a balada junto com os amigos, e aquela menina havia bebido junto com os amigos e todos morreram de um grande acidente de carro. Aquele pai revoltado, aquele pai cheio de ira, chegando em casa, ele disse: eu vou processar aquele bar, eu vou processar aquele lugar aonde minha filha estava, porque eu não aceito. E quando ele chegou em casa, ele foi mexer em uma das suas bebidas, tinha um bilhete lá. Ele abriu o bilhete, estava escrito assim: papai, não fique bravo comigo, mas eu peguei de um dos seus uísques para levar para a balada. Agora, veja quem foi que ajudou o filho a viver isto. O próprio pai. Tem pais que são uma bênção. Tem pais que são cheios da graça e da verdade. E o filho, mesmo pegando um caminho errado, mas um pai cheio da graça e da verdade, lá na frente ele vem para Jesus. Mas um pai cheio de verdade, ele quer sempre ter razão. Uma família sempre cheia de razão, é isso, aquilo. Ou aquela família sempre cheia da graça. Tudo bem, tudo pode. Esse dia eu estava conversando com um rapaz, ele não é crente, e conversando tal, ele falou assim para mim: mas eu acho que bebida não tem nada a ver. Eu conheço 3 padres, eu tenho 3 amigos padres. Ele disse para mim, não estou dizendo mal de padre nenhum, eu tenho 3 amigos padres, e eles vêm aqui em casa, cada um deles toma uns 3 copos de cerveja. Eu falei: puxa vida, hein? Depois que eu falei para ele: faz o sinal da cruz ainda, irmão? Porque, o que quer dizer? Que as pessoas pensam que isso é normal, que isso não tem problema ter numa casa, isso não é ruim, pode fazer o que quiser, muita graça. Mas Jesus está dizendo aqui: uma família, ela tem que ter graça e verdade. E quando há graça e verdade na família, há restauração, há milagre, há cura. Fala assim: Jesus, eu creio que a minha casa está cheia de graça e da sua verdade. Abra comigo agora em Evangelho de Lucas, volta um pouquinho, capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 52. Posso ouvir um amém? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja a coisa, 2 coisas aqui nós aprendemos: um crescimento da vida de uma pessoa. As pessoas pensam que o sucesso do homem é sobre o que ele é, a sua inteligência, a sua capacidade. Mas aqui a Bíblia nos mostra que Jesus, ele crescia. Primeira coisa, sabedoria. Sabedoria vem do alto, é de Deus. E o que nós mais precisamos nos dias de hoje é sabedoria do Senhor. E Jesus, ele crescia em sabedoria. Existem coisas que vão acontecer na nossa vida,
Quando vem um alvoroço, alvoroço significa confusão. Às vezes não sabemos o que fazer. E aonde essa sabedoria nós buscamos de quem? Do alto. A Bíblia nos fala que se pedir sabedoria ao Senhor, Ele nos dá. E quantos que agem sem sabedoria e acabam perdendo a bênção porque faltou o crescimento na sabedoria. E Jesus, Ele crescia também na graça, diante de Deus e dos homens. Não adianta eu dizer, eu sou crente, eu estou crescendo, leio a Bíblia, eu oro muito, mas diante dos homens eu sou nada. Não adianta eu dizer, eu vou na igreja, eu não perco um culto, tomo a ceia, eu sou fiel ao meu Deus, mas diante dos homens eu não sou igual. Não adianta nada. Não adianta nada eu estar aqui pregando a palavra, falando de família, puxa, dizendo que eu creio no Senhor, que Deus faz coisas lindas numa família. Chego em casa, dentro da minha família, eu não sou nada. Não consegue ver um crescimento em mim. O que adianta? Estou ganhando o mundo e perdendo minha família. Está errado? Quantas pessoas eles crescem achando que houve uma conversão, mas para as pessoas que estão à sua volta ele fala: que conversão, que mudança teve? Fala demais, conta para todo mundo a sua vida, fala da sua família para todo mundo, tagarela dentro de casa, murmura o tempo todo. Como que está crescendo diante dos homens? Aqui Jesus nos mostra 3 coisas: sabedoria, graça e crescer diante dos homens. Quantos lares estão perdendo bênçãos porque não se conhece a palavra de Deus? O primeiro lugar que tem que haver crescimento na minha vida é dentro da minha casa. Se no meu lar não tiver crescimento na minha vida, não valeu nada. É no meu lar que os outros têm que dizer: pai, você mudou. Mãe, você mudou, você não é mais a mesma. No trabalho, puxa, você está diferente. Diante dos homens. Será que hoje você está vendo que as pessoas olham para você e falam: olha, houve um crescimento na sua vida? Será que está vendo esse crescimento? Jesus aqui nos ensina que ele crescia, Jesus em sabedoria. Mas é Jesus, né, apóstolo? Irmão, se nós buscarmos ao Senhor, nós o encontramos. Por que muitos não encontram o Senhor na sua vida? Porque não busca. Porque não busca Ele lá dentro. Aonde é? Seu lar. Escute, quando eu e você estamos lendo uma Bíblia dentro da nossa casa, a nossa volta tem um batalhão de anjos nos cercando, para que possamos ler a palavra de Deus. Quando eu e você estamos orando em casa, existe um batalhão de anjos cercando a nossa casa. E quanto mais eu oro, mais eu vou crescer. Esse crescer não é crescer de orgulho, soberba, não, eu tenho que crescer em graça. Crescer em graça. Quando eu chego dentro da minha casa, o que acontece? Você está aqui. É você que veio. Você é o representante da sua família. Quando você entra lá dentro, qual é o resultado que tem? Quem está à tua volta, o que vê em você? Crescimento? Apóstolo, quando eu perco a cabeça, eu falo besteira mesmo, não dá, eu não seguro. Você sabe, né, apóstolo? A carne é fraca. Isso é para quem não tem crescimento. É porque continua a mesma coisa. Puxa, eu pensei que você não mentia mais. É porque não teve crescimento. Porque quando está tendo um crescimento, tem que mudar. O velho homem não pode existir mais. Posso ouvir um amém na igreja? Abra comigo a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10.
versículo 20. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia a tuas palavras. Irmão, nem no teu pensamento pensa, como é que eu queria que esse quebrasse a cara, não é? Naquela hora da raiva que vem, aquele probleminha que o diabo tenta levantar dentro da sua casa, aquele alvorocinho, você pensa assim, eu queria que tal coisa acontecesse. Quantas pessoas que falam que quando vê alguém tratando ou fazendo algo contra ele pensa, alguns pensam alguma coisa dizendo, Senhor, dá um jeito nesta pessoa. Esse dá um jeito, dá lá no seu pensamento o quê? Acaba, faz alguma coisa. E aqui está dizendo, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei. Ou seja, nem pense, nem no teu pensamento venha pensar alguma coisa contra a sua casa, nem tampouco o amaldiçoe, nem fale. Irmão, é um perigo. Uma pessoa que ela não tem graça, só tem verdade, é um perigo, porque ela fala somente besteira, só abre a boca para murmurar, só abre a boca para reclamar, só abre a boca para dizer, esse filho aqui não presta, o filho tira uma nota ruim, seu burro, a esposa não faz tal coisa, pronto, já briga. Existem casais que brigam por coisa tão boba, e já viram. Por quê? Por causa de um controle remoto, tem casal que sai no tapa. É verdade. Por causa de um canal de televisão, tem casal que sai na mão, não é? Parece ali Palestina e Israel lutando dentro de casa. Parece casal de terrorista brigando lá. E é verdade. Por quê? Aqui está dizendo, nem amaldiçoes, porque você olha aqui, olha o que vai fazer com o que você falou. Porque as aves dos céus poderão levar a tua voz. Ou seja, falou? Esquece, já saiu. O que é as aves do céu? É como se falasse assim, agora, Jesus, eu abençoo toda a minha casa. Aí vem alguém, pega essa palavra e faz isso. E leva a sua palavra andando, ó. A bispa é minha casa. E vem, repousa sobre ela. Agora quando você reclama, murmura, vem as aves do céu, pega aquela sua palavra e leva para onde você mandou. O que você falou vai pegar aquela palavra e já criou asa, já foi, não tem? Já foi. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, cuidado com o que você fala. Cuidado. Essa casa não presta. Ó, as aves do céu pegam a tua palavra e leva. Olha, esse emprego é uma porcaria. Já levou. Você já liberou, meu irmão. Você já deu asas para aquilo. Você já deixou levar. Então por que uma casa falta graça e verdade? Porque Jesus está nela. Mas quando Jesus entra naquela casa, fala assim comigo, quando Jesus entra na casa, se tiver confusão, vai acabar em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, irmão? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Apóstolo, qual é a lição que eu aprendo então
para finalizar, para acabar com o alvoroço em casa. Vamos no texto que está ligado a essa campanha. Marcos capítulo 5, versículo 24. Olha o que está escrito aí. Jesus foi com ele, e grande multidão seguia, comprimido-o. Olha aqui para mim. Quando aconteceu o problema na casa de Jairo, Jairo não se preocupou quem ele era. Ele lançou tudo fora quem ele era, as suas aparências, e não teve vergonha. Aonde Jesus está, podia ser no meio de uma igreja, no meio da rua, no meio ali daquela rua mais movimentada da cidade. Jesus passando, Jairo, o principal da sinagoga, que eram várias, e ele era chefe de uma delas. Então, por ele ser o príncipe, o chefe, o líder, ele não podia se expor da forma que ele se expôs. Mas ele não se preocupou. Ele falou: não estou nem preocupado, eu estou preocupado com a minha família. Hoje vai acabar o alvoroço da minha família, vai entrar a graça e a verdade de Jesus. Quando ele fez isso, ele estava fazendo o quê? A primeira coisa que ele estava fazendo para acabar com o alvoroço da vida dele: deixar Jesus conduzir tudo. Porque diz a Bíblia que Jesus foi com ele. Fala assim: e Jesus o conduziu, ou Jesus foi com ele. Veja, Jesus foi com ele. Deixa Jesus levar. Jesus tem o certo para a tua vida. Mas tem muita gente que fala: Jesus, eu quero desse jeito, Jesus, eu quero assim. Ele chegou: Jesus, minha filha está doente, minha filha está quase morrendo. E diz a Bíblia que Jesus foi com ele. Jesus estando com ele, Jesus estava conduzindo a situação. Quando nós tentamos resolver do nosso jeito, a confusão não acaba. Confusão é problema financeiro que surge de uma hora para outra, alguma coisa que falta, gira uma confusão. Uma coisa que veio dentro de casa, uma enfermidade, ou seja, um problema, seja o que for, trouxe uma confusão dentro da casa. E o que eu tenho que fazer? Primeira coisa: ir até Jesus. Tem muitas pessoas que preferem ir ao amigo, ir a fulano, ir a não isso, mas não vai até Jesus. Jairo, ele foi até Jesus. Ele deixou sua filha na sua casa. E a outra coisa que ele que nos ensina em versículo 35, olha aqui. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Olha aqui, segunda coisa que eu aprendo com vocês: para acabar com a confusão, nós temos que vencer aqueles supostos amigos que tentam resistir à vitória dentro da nossa casa. O teu milagre, irmão, para os outros não é igual, não vê da mesma forma. O milagre que você está buscando, a bênção que você está buscando, para alguns é dizer: deixa para lá, já acabou, não tem mais jeito. A primeira coisa, eu tenho que resistir. A segunda coisa é resistir às palavras contrárias. E o diabo, ele tenta fazer isso, colocar pessoas num caminho para tentar fazer o quê? Resistir, parar. Mas Jesus aqui nos ensina o que? Eles estão dizendo: não incomoda mais o mestre, o casamento já acabou, esquece, não tem mais jeito, esquece, vende tudo, você não vai ter como pagar. Olha, não tem mais como ajudar esse filho seu, olha, já está envolvido nas drogas, deixa ele, não tem mais jeito, caiu na cocaína, caiu no crack, não tem mais volta. Tem, opa, se tem. Meu Deus é poderoso, irmão. Fala assim: meu Deus é poderoso. E tem gente, pessoas assim dizendo assim: não, esquece isso, olha, bobeira, deixa para lá. Olha, meu marido não quer ir para a igreja. Aí vem aqueles que resistem à fé, aqueles que não creem em milagre, e falam: para que te incomoda Jesus? Para que ficar perdendo tempo fazendo campanha na igreja? Já acabou, não tem mais jeito. Para que ficar indo atrás ali, aqui, buscando isso, orando? Não tem mais cura, não tem mais como fazer. Para que buscar o Senhor? Para que você incomodas o mestre? Irmão, eu sei que cada um de vocês que estão aqui, acredito que tem
Existe um milagre que você está buscando. Mas os que estão de fora não enxergam como você enxerga. A sua família é você que tem que valorizar. Os que estão de fora não vão valorizar como você valoriza. Os de fora é juntar tudo e jogar fora. Não incomodas. Mas aquele que crê na palavra de Deus, ele sabe que Jesus está a caminho. Você veja aqui no versículo 37 diz: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, irmãos e Tiago e João. Fala comigo assim: Jesus não permitiu. Escute, glória a Deus. Às vezes Jesus ele não permite tal coisa e não está na sua casa, e você fala: por que tal pessoa não entrou? Por que tal coisa não aconteceu? Existem coisas que ele não permitiu. Às vezes você fala: puxa, tal pessoa vem aqui em casa, não vem mais. Você viu que Jesus não permitiu. Ah, tal pessoa vinha tanto aqui em casa, por que não entra mais aqui? Alguém, fulano, um parente meu, vinha na minha casa e não vem mais. Parece que quando ele vem, já quer ir embora. É porque Jesus não permitiu. Às vezes você fala: não, mas eu tenho uma família distante, eu tenho um parente, eles não vêm me ver, nem entram na minha casa. Jesus não permitiu que entrasse na casa de Jairo, a não ser os seus discípulos, que eram Pedro, Tiago e João. Na minha casa tem que entrar pessoas escolhidas pelo Senhor. As amizades que tem que entrar no meu lar tem que ser escolhidas pelo Senhor. Irmão, a primeira coisa que vai acontecer na sua casa, Deus vai trocar toda amizade que não presta, vai colocar amizade boa lá dentro. Posso ouvir um amém na igreja? Glória a Deus. Ah, apóstolo, é tão bom ter amigos. Sim, é bom, irmão, mas tem que ter amigos igual eu sou. Eu tenho Jesus e toda a minha vida tem que ter graça e verdade. Na minha casa tem que ter graça e verdade. Na minha família não pode faltar isso. E quando Jesus disse: vocês não vão entrar. Porque quando Jesus chegou com Jairo, na casa de Jairo, já estava começando o funeral. Por quê? As carpideiras já estavam chorando. As carpideiras que eram contratadas na época para chorar pelo morto, já estavam todos chorando. Olha o que Jesus aqui nos ensina, no versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse: por que estáis em confusão ou alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha aqui para mim, veja a onisciência do Senhor. Quando Jesus fala no versículo 36, não temas, crê somente, Jesus já está vendo lá na frente. Fica tranquilo, a vitória vai acontecer na tua vida. Veja como é que o nosso Deus sabe mais do que eu e você. Quando Jesus fala não temas, crê somente, Ele fala assim: o que você está vendo não é uma verdade, eu vou mudar essa história da tua vida. Quando Jesus ele entra naquela casa, ele viu o alvoroço. Veja, a primeira coisa que Jesus viu foi o quê? A bagunça, a confusão, o que tirava a paz daquela casa. Mas quando ele entrou, aquela confusão acabou. Aquela turma que chorava, pranteava, gritava, vamos dizer, aqueles amigos que choravam, mas não era verdadeiro. Por que, apóstolo? Porque quando Jesus falou assim: olha, ela não está morta, mas ela está dormindo. Olha que interessante, Jesus disse: Jairo, a sua filha não morreu, ela dorme. Para outros está morta, para Jesus, dormindo. Para alguns, a tua família já está morta, para Jesus, está dormindo. Para alguns, a sua família, aquele problema que surgiu, aquela enfermidade acabou, o médico disse: vai morrer. Jesus disse: está dormindo. Para alguns, para você fala: aquela situação financeira não vai mudar mais, morreu. Para Jesus disse: está dormindo. O que é isso, apóstolo? O que Jesus quer dizer? Para alguns, aquilo que você está vivendo já acabou, é a última palavra. Para Jesus não, tem ainda uma palavra:
tem vitória para chegar, tem milagre para acontecer, tem ressurreição para acontecer na tua vida, tem bênção para entrar dentro do seu lar. Aleluia! Apóstolo, quando eu entro na minha casa, eu vejo o que eu estou vivendo, parece que não tem mais jeito. Jesus disse para Jairo: está dormindo. Fala para o teu irmão assim: irmão, a vitória está chegando. Fala de novo para ele: a sua vitória está chegando. Fala para ele: não acabou ainda, irmão. Mas só que nós somos às vezes inclinados ao quê? A pensar que na nossa casa ou na nossa vida, o que estamos enfrentando acabou, não tem mais o que fazer. Mas Jesus disse: está dormindo. A tua vitória, ela está só esperando o momento de Deus para acontecer. Quando Jesus disse está dormindo, aqueles que choravam riam. Eles não acreditaram. Então veja bem, nem todos podem participar dos milagres que acontecem na sua casa. Nem todos estão preparados para entrar lá com você e ver o milagre acontecer. Nós temos que escolher sim quem entra. Jesus escolheu Pedro, Tiago e João. Se minha casa é um lugar cheio de graça e de verdade, escute uma coisa: na minha casa eu só oro por pessoas que estão no meu lar, que é minha família. Eu não oro por outras pessoas dentro da minha casa. Jamais eu vou atender alguém cheio de demônio na minha casa e orar lá dentro. A minha casa é lugar da minha família. Jamais você pode emprestar a tua casa para ficar colocando pessoas lá dentro, para você ficar fazendo isso. Por que, apóstolo? Porque você tem que escolher quem entra lá dentro. Apóstolo, é que eu tenho, sabe, às vezes dó daquela pessoa, não sabe como que é, mas tu sabe que ela é linguaruda. Tu sabe que aquela pessoa é boca aberta, fala demais. Aquele pai, aquele amigo lá da esquina que fofoca a vida de todo mundo, parece que tem na boca todo a vida inteira de todos, e você traz para dentro da tua casa. Jesus, ele escolheu quem entraria para que o milagre acontecesse. Por que, apóstolo? Porque dependendo de quem você coloca dentro da sua casa, pode ser uma trave dentro do seu lar, pode ser um impedimento lá dentro. Existem mulheres que confiam tanto nas amigas, e essas pessoas acabam colocando você numa situação difícil. Eu vejo tantas pessoas se reunindo agora nessa época do futebol, não é verdade? Mas muitos se esquecem quem são. Acabam colocando um monte de pessoas lá dentro de casa, trazem cerveja, trazem bebidas, não tem nada a ver, é alegria. Na minha casa tem que ter graça e verdade. A minha casa não tem que ser dizer: não, eu sou crente, mas pode beber. Não, na minha casa tem graça e verdade. Na minha casa não tem graça e mentira, não. Na minha casa tem graça e verdade. Olha para o teu irmão e fala assim: na minha casa tem graça e verdade. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus.